Olha, após a Fiesp suspender a divulgação de um manifesto que pediria a pacificação entre os três poderes, a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais publicou um texto em que defende a liberdade de expressão e também critica decisões do Supremo Tribunal Federal. Para falar sobre esse assunto, gentilmente nos atende o presidente da FIEMG, Federação das Indústrias do Estado de Minas, o senhor Flávio Roscoe. Tudo bem, presidente? Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bem-vindo. Muito obrigado, Thiago. Prazer é meu estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Bom, eu pergunto primeiro a importância de uma entidade como a Federação das Indústrias, no caso de Minas, se posicionar em relação a esse momento em que o Brasil está vivendo. O momento escolhido para a manifestação foi em função de alguns manifestos que estavam sendo estudados por algumas entidades que nos solicitaram se assinaríamos os seus respectivos manifestos. Quando eu trouxe para a base aqui para estudar esses manifestos, a base optou, não houve convergência por estudar nenhum dos manifestos, tinha entidade de Minas Gerais, tinha entidade de outros estados. A base entendeu que aqueles manifestos não houve um consenso com a base. E a base decidiu, então, por fazer um manifesto que considera apolítico, defendendo a liberdade de expressão e as liberdades individuais. E se atendo a esse, que foi o tema onde houve convergência e consenso de toda a base industrial aqui da FIENG. Presidente, na sequência, as perguntas dos nossos comentaristas. Brasília, José Maria Trindade. Zé Maria. Pois não, eu queria dizer, presidente, que é uma posição muito boa da Federação das Indústrias de Minas, a famosa FIENG, né, em definir e decidir pela liberdade de expressão e que é madrinha da liberdade geral, até da liberdade à vida, né? E quais foram as repercussões que a FIENG teve depois da divulgação desta postura, desta carta? Nós estamos defendendo, no nosso entendimento, justamente a imprensa e a liberdade de expressão. E, por incrível que pareça... Isso, infelizmente, nesse Brasil dual desse momento, em que tudo é de um lado ou de outro, qualquer coisa que se manifeste, mesmo que você estabeleça um manifesto por princípios, e foi o caso da nossa manifestação, ela é por princípio, né? E pelo princípio da liberdade de expressão, inclusive dos que me criticam, dos que não concordam, né? Eu não estou aqui defendendo só aqueles que pensam como eu, não. A liberdade de expressão é para todos. Aparentemente, algumas pessoas só querem liberdade de expressão para aquilo que elas pensam e entendem que é o adequado. Eu acredito que liberdade de expressão só existe no sentido mais amplo. E isso é imprescindível para qualquer democracia. Então, hoje, as repercussões muitas vezes extrapolam muito a nossa nota, né? Os comentários chegam, em muitos casos, a fake news. Vários canais de comunicação, por exemplo, divulgaram que a gente estaria organizando aqui uma caravana para ir a Brasília. Isso não existe em nenhum momento, né? Alguns intitularam que era uma carta de ataque em favor de um em detrimento de outro. Ora, nós nem citamos o Poder Executivo. Não é uma carta de apoio a ninguém no Poder Executivo, porque ele não foi nem citado na carta. Não citamos o Poder Legislativo também. Citamos decisões que nós entendemos que não são as melhores nesse momento e que solicitamos ao próprio Poder Judiciário a correção. Ora, estamos botando fé e acreditamos no Judiciário, que estamos solicitando que o próprio Poder Judiciário reveja à luz da Constituição na nossa interpretação. Então, nós não fizemos nada demais. E aí muitos dizem, a FIENG está defendendo quem publica fake news. Nós estamos defendendo o sistema correto de apuração, se é fake news ou não. Se foi publicado, que seja condenado, mas não uma prévia condenação, né? Essa prévia condenação, que no nosso modo extrapola, né, a democracia, extrapola o princípio da livre expressão. Ora, se você previamente impede alguém de falar porque você acredita que ele pode falar algo, nós estamos
maculando aí a liberdade de expressão na nossa interpretação. E estamos pedindo que essas decisões sejam revistas. Olha, isso é do processo democrático, ninguém está atacando ninguém, como muitos colocam. Agora, se eu fosse exigir, igual eles acham, que alguns veículos acham que a gente está defendendo fake news, então esses que estão falando fake news da FIENG, será que não deveriam também sofrer as mesmas sanções? E onde nós vamos parar com isso? Eu entendo que não. Eu entendo que falou algo que não é legal, não é correto, que seja então processado, que responda pelos atos e que vá aí todo o rito com ampla defesa, com contraditório, né? Respeitando todo o rito da nossa justiça, da nossa Constituição. Essa que é a percepção da FIENG. Na sequência, a pergunta de Cristina Grêmio. Cristina. Bom dia, presidente. Prazer conversar com o senhor e, primeiramente, já dar os parabéns pela atitude em meu nome, em nome de toda a imprensa que deveria estar unida nessa causa da liberdade de imprensa e em nome de toda a audiência aqui da Jovem Pan, que a gente sabe que é uma audiência muito preocupada com liberdade de expressão. É importante que os empresários também possam se manifestar, assim como todas as outras categorias. A minha pergunta é, o senhor já percebeu aí que, diante da polarização, há interpretações erradas na postura de vocês e há divisão, imagino, entre o próprio empresariado. Vocês têm contato com federações de indústrias e de empresas de outros estados? Sabem como é que anda esse apoio à liberdade de expressão, esse repúdio à censura que está escalonando no país? Eu posso dizer que hoje o que a gente já sente é um certo temor de todos de se manifestar, né? Então a gente sente isso claramente no ar, justamente porque tudo aquilo que é dito muitas vezes é distorcido, né? E interpretado de acordo com o que o interlocutor quer interpretar e não com o que você está escrevendo de fato na nota. Se você ler as nossas notas, a gente faz uma menção muito clara à liberdade de expressão e às liberdades individuais, que são princípios caros a qualquer democracia, né? E me espanta, eventualmente, ver veículos criticando essa postura, né? Justamente veículos que vivem dessa liberdade de expressão, né? E a gente aqui tem o hábito, a FIENG critica decisões de todos os poderes quando entende que as decisões não são adequadas. A FIENG hoje não defende a reforma tributária proposta pelo governo, que foi em votação ontem na Câmara. Isso coloca a FIENG inimiga do governo? Não, de maneira nenhuma. Contra o Poder Executivo? Não, de maneira nenhuma. É um posicionamento a respeito de um assunto. Da mesma maneira que não sou contra o Poder Judiciário. Apenas divergimos com relação a esse ponto, com relação às recentes decisões de parte do Poder Judiciário, né? Então, isso é muito claro. E o que a gente sente já no Brasil é que já está sendo tolhido a liberdade de expressão até pela própria interpretação dos fatos e pela extrapolação, muitas vezes, daquilo que foi dito. Pergunta agora de José Carlos Bernardi. Bernardi. Bom dia, presidente. Bom tê-lo conosco aqui no Jornal da Manhã. Eu quero ser bem breve na pergunta. Na verdade, o que o empresariado precisa é de um ambiente jurídico favorável. O que o ambiente de negócios precisa, na verdade, é que o país seja saudável. Além do mais, a liberdade de expressão faz parte também da saúde do país. Eu queria saber de vocês que esta manifestação pode repercutir positivamente para que se crie esse ambiente, principalmente para que se anule esse ambiente jurídico que não está tão favorável hoje para bons negócios no Brasil e no exterior com as empresas brasileiras? Perfeito, segurança jurídica é fundamental para o ambiente de negócio. Ninguém investe onde não há segurança jurídica. E para que haja segurança jurídica, liberdade de expressão é pétrea, né? Porque é só assim que você pode dizer, olha, não há segurança jurídica aqui, eu posso me manifestar e posso tomar outra decisão. A FIENG tem trabalhado muito para que haja uma melhora do ambiente de negócio brasileiro, contribuindo aí com o Congresso Nacional, que tem feito um bom trabalho nessa linha, contribuindo aí com o Judiciário,
contribuindo com o próprio Ministério Público, contribuindo com o Executivo, fazendo o seu papel de entidade de classe, que não é subordinada a nenhum poder. Esse ponto que eu deixar claro. Quer dizer, no Brasil, há uma interpretação de que se você discorda, você é opositor. Se você concorda, você é apoiador. Não, o processo democrático permite que você tenha bom relacionamento, mesmo que discordando de algumas ideias, de alguns princípios. Em alguns momentos você vai discordar, em outros você vai convergir. Isso é que faz um ambiente propício para desenvolvimento e para investimento. A demonização das opiniões, das ideias e das divergências de ideias, esse sim é muito preocupante. E é contra isso que nós estamos aqui trabalhando. E é fundamental, nós só vamos atrair investimentos se os investidores sentirem que há uma segurança no Brasil. E eu quero dizer que o ambiente democrático, ele parte da ampla discussão. Não existe democracia onde todos pensam da mesma maneira, né? Tem alguma coisa errada. Ou seja, o contraditório é fundamental para o amadurecimento, inclusive das instituições democráticas, né? Então, discordar não é criticar, discordar não é atacar, discordar é divergir sobre uma ideia ou sobre um ponto, um argumento. Sim. E estar disposto a dialogar sobre aquele ponto. E é assim que a FIENG se bota, disposta a dialogar e disposta a construir soluções para que tenhamos um Brasil melhor. Presidente, para a gente encerrar rapidamente, por favor, a FIENG pretende seguir se posicionando politicamente? Por exemplo, como o senhor vê as manifestações do 7 de setembro, estão sendo muito comentadas aí em Minas, a FIENG pretende participar? A FIENG, por ser uma entidade apolítica, ela não participa de nenhum movimento com teor político, com causa política, né? Eu defendo aqui que os membros da FIENG têm de ser apolíticos. No meu caso, eu não tenho nem filiação partidária, nem nunca tive, né? Eu tenho que dialogar com todas as correntes de pensamento. Então, a FIENG não participa dos movimentos. Agora, todo movimento democrático, desde que seja ordeiro, é válido, de esquerda, de direita, de centro, de qualquer vertente. Nós aqui estamos apoiando e defendendo a democracia. Conversamos aqui no Jornal da Manhã com o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, Flávio Roscoe. Mais uma vez, presidente, obrigado pela atenção, pela gentileza. Até a próxima. Eu agradeço, muito obrigado a todos.